Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Marcelo Martins com Física na Rede. Nesta aula de hoje, você vai aprender como funciona o campo magnético gerado em condutores retilíneos e também em espiras circulares, bem como solenoide. Então, pessoal, fica ligado e não perde nenhum detalhe. A gente vai começar a nossa aula de hoje falando da experiência de Aristide. Experiência essa, gente, extremamente importante, porque foi através da experiência de Aristide que vai desencadear uma série de estudos a respeito do campo magnético. O que esse cara fez de tão importante? Ele simplesmente fez circular uma corrente elétrica por meio de um condutor e ele verificou que essa corrente elétrica gerava um campo magnético, campo este capaz de desviar uma agulha magnética. Então ele conclui que apenas o fato dessa corrente elétrica estar passando pelo condutor geraria em torno do mesmo um campo magnético, porque apenas uma influência magnética seria capaz de provocar o desvio de uma agulha magnética. Bem, vamos observar de um outro ponto de vista. Ele basicamente alinhou uma bússola, que é composto de uma agulha magnética, a um fio, que é o fio condutor, sem ser percorrido pela corrente elétrica. E uma vez que ele faz a corrente elétrica ora circular para um lado e ora circular no sentido contrário, ele nota então a deflexão sofrida pela agulha magnética em uma bússola. Então ele vai concluir que o campo magnético ele é diretamente proporcional a essa corrente elétrica. Então, como fica evidenciado da experiência, foi a própria corrente elétrica que ocasionou o surgimento do campo magnético. A gente comentou, inclusive, isto lá ainda nos efeitos gerados por uma corrente elétrica, lá na aula sobre corrente elétrica. Se você não viu essa aula, vai lá na nossa aula sobre corrente elétrica e já dá um like lá na nossa aula, tá bom? Dando sequência aqui, gente, vamos ver o primeiro caso, onde nós temos uma corrente elétrica percorrendo um determinado fio retilíneo e, pela própria experiência do Aristide, a gente sabe então que essa corrente elétrica, ela gera em torno desse fio um campo magnético. Mas para poder compreender legal o funcionamento desse campo, para onde é que ele vai estar agindo, a gente vai utilizar aqui a chamada regra da mão direita, tá? Ou a regra do legal. Regra do legal, gente, é o seguinte, ó. Você vai pegar então aqui, alinhar o teu polegar, que é o teu legal lá, a corrente elétrica, e ao segurar o fio, você vai tentar então aqui observar o que acontece com os outros dedos que vão representar o campo magnético. Então, repetindo, o polegar ele vai indicar a corrente elétrica, tá bom? E os outros dedos aqui, eles vão acusar se o campo magnético ele vai estar entrando na tela ou saindo da tela. Vejamos aqui na primeira situação, ó. Eu alinhei o polegar à corrente elétrica. E ao tentar segurar o fio, eu noto que os meus dedos entram deste lado, porém, se eu der a volta no fio, eu vou notar que os meus dedos vão querer sair do outro lado. Portanto, o campo magnético deste lado entra, se entra, ele vai ter polaridade sul, e o campo magnético do outro lado, ele sai. Logo, a gente vai ter polaridade norte. Vejamos aqui, neste outro caso, alinhando o polegar, a corrente elétrica e tentando segurar o fio, eu noto que os dedos querem sair da tela. Então, esses dedos, como representam o campo magnético, eu tenho uma polaridade norte deste lado, e ao circular este fio, segurando ele no entorno aqui, nós iremos notar que o campo magnético ele tende a entrar do outro lado, como consequência nós teríamos uma polaridade sul. Bem, moçada, fazendo então aqui um esquema deste tipo de corrente elétrica para uma representação puramente esquemática,
a gente vai notar então que o campo gerado do lado direito entra, enquanto que o campo magnético gerado do lado esquerdo sai. Fazendo uma vista agora frontal, ou seja, se eu desse um giro de 90 graus aqui, a gente vai notar que a corrente elétrica ela percorre por meio do fio, então ela está entrando aqui na tua tela e ela vai estar gerando um campo magnético que a gente vai estar notando que varia com a própria distância aqui, ó. Suponhamos que aqui seja um ponto A, um ponto C e um ponto D. Não vou colocar B para não confundir com o campo magnético. Então nós teríamos uma distância, vou chamar aqui de RA, uma distância RC e uma distância aqui RD. O que a gente nota, pelo menos até aqui? Que quanto maior for a distância que eu me encontro da fonte de campo magnético, mais fraco ele fica. Você já deve ter notado que ao tomar o ímã em suas mãos, quanto mais você vai afastando um alfinete deste ímã, mais fraco vai ficando a força de atração por conta do campo magnético gerado, também acaba ficando fraco. Como consequência disso, a expressão que me permite medir o módulo do campo magnético, que passa então a circular por meio, ou no entorno deste condutor retilíneo, pode ser obtido como sendo a permeabilidade magnética do meio vezes a corrente elétrica dividido por 2πr, onde R é a distância que você vai estar medindo aquele determinado campo magnético. Por exemplo, aqui, ó, ponto A, C e D. Então, nós notamos que a distância do A é menor do que a do C, que é menor que a do D. Então, o campo magnético gerado pelo A, pois está mais próximo da fonte, é maior do que o campo gerado pelo C, e o campo gerado pelo C é maior do que o campo magnético gerado pelo D, tá? Sendo esse, então, baseado no módulo do campo elétrico que a gente acabou de mostrar, onde esse μ0, ele equivale à permeabilidade do meio. Neste caso, o meio aqui mencionado é o vácuo, e se o meio aqui mencionado é o vácuo, significa então a gente adotar que o valor dessa constante equivale a 4π vezes 10 elevado, as unidades dela no sistema internacional é o Tesla vezes metro por ampere, tá bom? Tesla metro por ampere. Então são as unidades da permeabilidade magnética do meio, tá bom? Então, o campo magnético, onde quer que você vai medir, ele depende do próprio meio, tá? Porque cada meio vai ter uma permeabilidade magnética diferente. É uma propriedade apresentada pela própria geração do campo. Vamos pegar então o primeiro exercício, para a gente poder praticar o que a gente acabou de aprender. Essa aqui foi tirada de uma questão de um dos vestibulares nacionais, e diz o seguinte, ó, a figura abaixo representa um condutor percorrido por uma corrente elétrica e, tá vendo aqui, ó, conforme a convenção indicada, o sentido do campo magnético no ponto P, localizado no plano da figura, é, gente, notamos aqui agora há pouco, ó, que é igualzinho à figura que eu tenho aqui, tá vendo? Esta figura aqui é igual a essa, ó. Então a gente pode notar que aplicando a regra da mão direita, colocando o teu polegar no sentido da corrente elétrica e tentando agarrar o fio, você vai notar que no ponto P, o campo magnético ele vai estar entrando neste ponto. Se ele entra nesse ponto, ele é perpendicular, então, a essa página aqui observada. Então, a alternativa correta seria a letra C. Logo, no plano da figura é entrando perpendicular na página, tá bom? Então, o campo magnético aqui representado no ponto P, nós já havíamos resolvido esse problema na representação do condutor percorrido por uma corrente elétrica aqui ao lado. Vamos pegar uma segunda questão? Diz assim, ó. Um fio longo e retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica constante I. E o vetor indução magnética em um ponto próximo ao fio tem um módulo B.
Se o mesmo fio for percorrido por uma corrente elétrica constante, igual a 3I, o valor do módulo do vetor indução magnética no mesmo ponto, próximo ao fio, será. Então, observa, pessoal, que ele está considerando a seguinte situação. Ó. Digamos, então, aqui, eu tenho um ponto P, que está a uma distância R. Tá? Então, eu tenho uma corrente elétrica que vai andar aqui, que vale I. Então, o campo magnético gerado pela primeira situação é o μ0, como a gente viu lá, vezes o I, dividido por 2π R1. O R1 vale R. Então, eu poderia muito bem aqui, ó, colocar, tá, que no lugar da corrente I1 vale I, tá bom? E no lugar do R1 apenas o R, tá bom? Então, aqui eu teria o campo magnético na primeira situação. Na segunda situação, eu faço agora andar uma nova corrente elétrica, que eu vou chamar linha, que equivale a 3I. E eu quero medir o campo magnético naquela mesma distância R. Então, pessoal, para esse caso, eu tenho um novo campo magnético, que vai ser calculado como sendo a permeabilidade do meio, corrente elétrica, sei lá, linha, né, como a gente está falando aqui, ó. Então, vamos colocar linha, igual como está aqui, tá bom? Para não perder o foco. Então, linha dividido por 2π, e como a distância é a mesma, R, eu vou colocar R. Então, esse campo magnético 2, gerado no ponto P pela nova corrente, vai ser igual a μ0, o I' vale 3 vezes o valor da corrente elétrica sobre 2πr. Então, esse B2 vai ser igual. Vou pegar o 3 e jogar para frente, ó, porque está todo mundo multiplicando, então não vai alterar o resultado final. Então, vai ficar 3 vezes o μ0 sobre 2πr. Se a gente for notar esse valor bem aqui, ó, é o próprio valor que a gente obteve para o campo magnético da primeira situação, ou seja, ele é igual ao B1. O que é que a gente conclui? Que o novo campo magnético, ele equivale a 3 vezes o campo magnético da situação 1. Como o campo magnético na situação 1, ele vale B, então significa dizer que o campo magnético, quando eu triplicar a corrente elétrica, vai triplicar também o seu valor. Logo, a alternativa correta seria igual a 3B. Tu poderia perguntar assim, Marcelo, se eu vou manter as mesmas condições e alterar apenas a corrente elétrica, eu já poderia direto colocar que o campo magnético vai ser 3 vezes maior, uma vez que aumentou a corrente elétrica 3 vezes? Pode, pessoal. Se você tiver essa analogia, este raciocínio, você pode fazer. Como a corrente elétrica é diretamente proporcional ao campo, ou o campo também diretamente proporcional à corrente elétrica, o valor que aumentar a corrente elétrica é o valor que vai aumentar o campo magnético. Então, aqui a corrente passou de I para 3I. Então, o campo magnético ele vai passar de B para 3B, tá bom? Então, por isso, letra D. Vamos pegar outra questão aqui para a gente poder brincar mais um pouco, né? 2 fios dispostos, como indica a figura, determinam 4 regiões do plano. As correntes elétricas e linha de 2 linhas pelos condutores podem produzir campo de intensidade nula. Então, ele está falando que podem. Não está dizendo que vai acontecer. Pode ser que alguma região do campo, nesses 4 quadrantes aqui representados, pode gerar em algum lugar um campo nulo. Então, vamos, primeiramente, fazer análise para a corrente I'. Deixa eu pegar aqui, então, a minha canetinha azul. Colocando o polegar, gente, ó, coloca o polegar lá no I'. Esse polegar vai dar para baixo, tá bom? Ou seja, vai ser o teu legal para baixo. Tenta agarrar o fio. Quando tu agarrar o fio, tu vais notar que o campo magnético ele vai entrar deste lado. Eu vou chamar de B'. Ele entra deste lado por conta da corrente elétrica I'. E o campo magnético ele vai sair do outro lado. Tá aqui o B', tá bom? Ele vai sair do outro lado. Pronto. Acabei de mostrar a representação do campo magnético gerado pela corrente I. O I duas linhas, eu vou colocar a caneta vermelha para o I duas linhas, tá bom? Então, colocando o teu polegar no I duas linhas e tentando agarrar o fio, tu vais notar que o campo, quando ele passar aqui, ó,
O campo magnético ele vai ser saindo, vou chamar de B, duas linhas, e vai ser entrando do outro lado. Aqui ele vai entrar, ó. B, duas linhas. Então, deste lado ele sai e do outro lado ele entra. Está aqui, ó. Bem, quando você tem campos magnéticos gerados por polos opostos, nós temos uma atração, tá bom? Uma atração, e significa dizer que eles têm sentidos opostos. Quando os campos magnéticos estão saindo, ou entrando, nós temos que os campos magnéticos estão na mesma direção e sentido. Então, haverá uma soma. E isso acontece em que situação? No quadrante 1, ó, observa que aqui está entrando, então ambos são norte. Então, aqui ocorre uma soma. Se ocorre uma soma, não tem como dar zero o campo magnético aqui. Aqui eu tenho o sul, tá vendo? Porque os dois estão entrando, ó. Se os dois aqui estão entrando, eu tenho uma polaridade sul. Então, aqui eu também tenho uma soma. Então, não há possibilidade do campo magnético nessa região ter o valor nulo. Mas aqui, entrando e saindo, há essa possibilidade. Então, a possibilidade de produzir campo nulo estaria no quadrante 2 e no quadrante 4. Por isso que a alternativa correta seria a letra D. Letra D, 2 e 4. E agora a gente passa a representar, pessoal, o campo magnético proveniente em uma espira. A espira é todo condutor que vai ter um formato geométrico bem definido, como é o caso aqui. Nós vamos estudar o comportamento do campo gerado por uma espira circular, tá bom? Para uma espira circular, nós iremos notar que o campo magnético ele vai entrar, ele pode percorrer tanto no sentido anti-horário, como está sendo mostrado aqui, como ele também pode percorrer no sentido horário essa espira. O que vai acontecer, ora no sentido, ora no outro? Gente, você tem que estar atento para o seguinte detalhe, é só aplicar a regra que a gente acabou de aprender. Então, por exemplo, aqui, ó, se a corrente elétrica ela entra e começa a percorrer no sentido horário, você vai notar, então, que deste lado de fora o campo vai estar saindo e pelo lado de lá vai estar entrando, tá bom? Se você fizer isso no sentido contrário, que seria no sentido horário, você vai notar que deste lado que você está observando frontal entra e do lado de lá sai, tá bom? Então depende do ponto de vista do observador. Notamos aqui um exemplo para você perceber então, ó. Observa que a corrente elétrica ela está percorrendo no sentido horário aqui, ó. Para o observador 1 deste lado, ele vai notar que o campo sobre essa espira, ele entra, tá? Ou seja, para esse observador 1, o campo magnético ele entra. Se ele entra, seria X aqui, ó. Mas para quem está do outro lado, o observador 2, aqui, já vai observar que o campo magnético para ele seria de saída. Então, isso depende do ponto de vista do observador. Então, fica ligado, cara. Fica ligado, porque aí é uma coisa que depende da tua posição. Uma outra coisa também que eu quero frisar contigo, que é uma característica para o campo magnético na espira, no qual nós faremos isso apenas no plano da espira. No plano, tu imaginar que você teria apenas no aro aqui da espira. Então, a gente vai notar que o campo magnético gerado, aqui eu tenho uma foto de uma imagem experimental produzida com limalhas de ferro. Colocou-se as limalhas de ferro nas proximidades dessa espira. Olha o que aconteceu. As limalhas de ferro acabaram revelando aqui, ó, as linhas de campo magnético. E as linhas de campo magnético praticamente mantêm um paralelismo aqui, ó, no centro, ou seja, no próprio centro do plano da espira. Tá vendo aqui, ó? Se ela vai manter um paralelismo, ela vai ter um comportamento idêntico ao que está sendo colocado bem aqui, ó. Mantendo esse paralelismo, o que significa dizer? Vou destacar alguns pontos aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Tá vendo aqui, ó?
Se ele está mantendo um paralelismo, isso significa dizer que o campo magnético aqui, ele é constante, independente se tu vai medir no ponto 1, 2 ou 3. Então, o campo magnético no ponto 1 vai ser igual ao campo magnético no ponto 2, que vai ser igual ao campo magnético no ponto 3. Ou seja, o campo magnético é aproximadamente constante no plano que pertence à própria espira, tá bom? Então, isso aqui é para a gente poder notar como característica, porque é muito importante esta informação. Para mensurar o campo magnético produzido por uma espira no plano dela, a gente vai usar como base a bobina, porque a bobina vai ser uma sucessão de várias espiras. Então, quando eu fizer uma superposição de várias espiras, eu constituo uma bobina. Só que não pode ser muito extensa essa bobina, tem que ser uma bobina chata, tá bom? Então, essa superposição me permite, então, quantificar o campo magnético de várias espiras. Quando eu quiser medir para uma única espira, eu coloco esse N, que vai representar o número de espiras, igual a 1. Logo, o campo magnético ele pode ser medido como sendo N, que multiplica o μ0 vezes o I sobre 2R. Tá vendo? Em relação ao anterior, só sumiu 2π aqui. E o R, ele vai constituir o raio da espira. E o N, relembrando, ele é nada mais do que o número de espira que vai constituir a tua bobina. Se você não tiver bobina e você tiver apenas espira, o teu N é igual a 1. Bora ver então como é que isso aqui é cobrado? Questão número 4. Uma espira circular é percorrida por uma corrente elétrica contínua de intensidade constante. Quais as características do vetor campo magnético no centro da espira? Gente, no centro, próximo do centro, a gente vai notar que ele é constante, conforme a gente estabeleceu aqui nessa característica. Ela é constante, é outra coisa. Sempre ela vai estar entrando ou saindo da espira. Se ela entra ou sai da espira, gente, olha só, o campo magnético está no plano, a espira está em outro. Então, nota que o plano onde pertence o campo magnético é perpendicular ao plano da espira. Então, a alternativa constante, ou melhor, a alternativa correta, desculpa, é que ele é constante e perpendicular ao plano da espira. Letra A, para a questão de número 4. Passando, nós veremos então aqui o comportamento para o campo magnético gerado por um solenoide. Marcelo, o que é um solenoide? Pessoal, o solenoide, eu vou colocar inclusive outra imagem para vocês aqui, ó. Essa primeira imagem é de um solenoide ideal, e aqui embaixo nós temos um solenoide real. Por isso que eu coloquei aqui, as figuras mostram um solenoide ideal e um solenoide embaixo real. Em ambos os casos, os campos fora são fracos. A gente pode notar pela própria imagem aqui, ó, dessa atividade experimental. As limagens de ferro foram colocadas, então, nas proximidades deste solenoide. Olha o que aconteceu quando eu coloquei as limagens de ferro. As limagens de ferro se alinharam no interior, formando um campo magnético constante. Ou seja, as linhas de campo magnético no interior do solenoide, elas se alinham, formando praticamente aqui um paralelismo. Ó. Isso aqui é uma característica do campo magnético no interior constante. Nós temos aqui um adensamento dessa linha de campo lá na periferia, que vão constituir exatamente as polaridades norte e sul para esta bobina longa, que também é chamada de solenoide. Nós também iremos notar que pelo lado de fora quase não há, olha só, essa formação aqui, ó, esquematizada da linha de campo. Então, o campo magnético lá do lado de fora é praticamente nulo. Ele só vai começar a ter efeito a uma distância relativamente boa da parede aqui montada por essas espiras que estão colocadas aqui sobre esta mesa. Então, nós podemos caracterizar, primeiro, que o campo magnético no interior é aproximadamente constante, ele é constante, tá? Aproximadamente constante. Fora, o campo magnético é muito fraco, a gente pode inclusive admitir que ele é praticamente nulo, mas bem próximo, tá, do próprio fio, nós vamos perceber que a formação do campo magnético proveniente da passagem da corrente elétrica vai gerar, gente, uma atração mútua entre cada uma dessas espiras.
Olha que coisa bacana. Por isso que, em geral, a gente coloca o solenoide meio que amarrado aqui, ó, né, e grampeado numa certa região, para que não haja aqui, ó, tá, uma bobina, ou melhor, uma espira ser atraída diretamente pela outra e colar uma na outra. Tá? Então a gente pode dizer que você vai encontrar o solenoide, na maioria das vezes, ele desta maneira, grampeado em algum local. Porque o grande objetivo aqui é produzir um campo magnético constante e um campo magnético com um material relativamente leve, né? Porque se a gente fosse utilizar lá, imagina você vai pegar uma pedra de um ímã e uma outra pedra de ímã. Então, dependendo, né, do tipo de ímã que você vai colocar, o peso acaba sendo o fator que vai limitar o projeto de ser executado, tá bom? Bem, para quantificar então esse campo magnético, nós vamos então medir da seguinte maneira, vai ser a permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica, que multiplica N pelo L. Marcelo, o que é o N e o L? O L primeiro é o comprimento do solenoide que você está delimitando para a sua medida, e o N é quantas espiras existem naquela unidade de comprimento. Então, nós temos aqui, por exemplo, neste caso, 4 unidades de espiras por esse comprimento L, tá bom? Então, na hora de quantificar o campo magnético de um solenoide, vai ser muito importante o número de voltas ou o número de espira que você vai estar dando naquela unidade de comprimento. E quanto maior o número de espiras naquela unidade de comprimento, significa dizer que maior vai ser a intensidade do campo magnético aqui, gerado de uma maneira constante. Bora ver como é que isso aqui vem caindo nas provas? Questão número 5 diz assim: as espiras adjacentes, ou seja, estão do lado de um solenoide no qual circula uma corrente elétrica. Letra A, repelem-se mutuamente. B, atraem-se mutuamente. C, não exerce nenhuma ação mútua. Ou letra D, possui tensão induzida. Então a alternativa correta seria a letra B. Elas atraem-se mutuamente. Por isso, em geral, elas são grampeadas aqui, tá bom? Sexta questão. Nos pontos internos de um longo solenoide percorrido por uma corrente elétrica contínua, as linhas de indução do campo magnético são, acabei de falar, gente, são o quê? Retas paralelas, tá? São retas paralelas, como a gente pode ver lá, ó, são retas paralelas, tá bom? Então a gente pode dizer, letra A, radiais com origem no eixo do solenoide, circunferências concêntricas, letra C, retas paralelas ao eixo do solenoide, hélices cilíndricas e não há linhas de indução, pois o campo magnético é nulo no interior do solenoide. Alternativa correta, letra C, papai. Retas paralelas ao eixo do solenoide. Bem, moçada, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, então, dá o like lá no nosso canal, curta a nossa página para que esse projeto continue a me motivar a produzir mais aulas desse tipo. Então a gente conta com o apoio de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente.